A cigarrinha verde tem se tornado uma das principais pragas da cultura do milho. Neste vídeo, o engenheiro agrônomo César Leal vai nos apresentar dicas relevantes para o manejo desta praga. Antes de irmos, porém, ao vídeo, clique em gostei, compartilhe com outros possíveis interessados e acione o sininho. Olá, meu nome é César Leal, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa e representante da KWS Sementes para a região de Zona da Mata Mineira e Espírito Santo. Hoje estamos aqui para falar sobre uma praga que tem tirado o sono de muitos produtores e técnicos, que é a cigarrinha do milho, Daublus maides, que transmite o complexo de enfezamento. Bom, primeiro vamos entender um pouco sobre essa praga e o que ela causa. A cigarrinha do milho está presente no Brasil há mais de 30 anos, mas era considerada uma praga secundária. Desde 2014, 2015, ela começou a causar problemas mais sérios nas lavouras e hoje pode ser considerado a principal ameaça às áreas produtoras de milho do Brasil, tanto em campos de produção de semente quanto em lavouras comerciais. As perdas causadas pela cigarrinha do milho podem chegar até 90% quando a gente fala de híbridos sensíveis ao complexo de enfezamento. Ela transmite os molicutes, que é o fitoplasma e o espiroplasma, também transmite o vírus, o raiado fino, e ela é facilmente encontrada no cartucho do milho, principalmente nas fases mais jovens. Hoje nós estamos numa lavoura que ela está em estágio V6 e é facilmente encontrada a cigarrinha do milho, principalmente pensando no ambiente de safrinha, que é onde a gente costuma ver os maiores problemas. A cigarrinha do milho é uma praga que tem um alto potencial biótico, ou seja, ela tem uma capacidade de multiplicação e adaptação muito alta. Ela tem a capacidade de migração a longas distâncias e ela pode colonizar a planta de milho desde a emergência até o florescimento. Lembrando que os maiores problemas serão causados nas fases mais jovens da cultura. Entendendo sobre o ciclo da cigarrinha, a fêmea deposita os ovos próximo da nervura central e depois de 10 dias os ovos eclodem e tem o aparecimento das ninfas. Entre a fase de ninfa até a fase adulta são mais 20 dias. A cigarrinha tem uma vida de 60 a relatos de até 80 dias. E durante seu ciclo ela pode depositar de 400 até 600 ovos. Claro que esse tempo também vai ser interferido pelas situações climáticas que podem ocorrer em diferentes regiões. No momento que a cigarrinha for fazer a sucção da seiva, que se ela estiver contaminada com os molicutes, ela vai fazer a transmissão desses patógenos. O complexo de enfezamento são doenças vasculares e sistêmicas. Vasculares, pois elas infectam os vasos condutores da planta, e sistêmica, pois elas se deslocam e se multiplicam dentro da mesma. E quais são esses sintomas? Lembrando que a maioria dos sintomas aparece só após o florescimento, que é quando não teremos nenhuma medida de controle a ser tomada. Folhas descoloridas, folhas avermelhadas, redução da área foliar, encurtamento de entrenós, má formação de espigas, formação de espiguetas, perfilhamento, morte prematura de plantas, quebramento e plantas menores. Então, pessoal, nós estamos aqui agora no campo onde a gente plantou um híbrido que ele não tem uma tolerância genética muito grande ao complexo de enfezamento, e a gente pode observar aqui algumas características, Então a gente tem uma planta aqui com entrenóide mais curto, com multi-espigamento e com espigas mal formadas e leves e xoxas. A gente pode observar aqui que tem sintomas de enfezamento pálido aqui no caso, Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento, mostrando que alguns híbridos têm uma tolerância genética maior, por exemplo, desse lado aqui, com o mesmo controle, tudo, sem feito nenhum tratamento diferente, aqui a gente já tem um híbrido já que não apresenta nenhum sintoma do complexo de enfezamento, Ou seja, a tolerância genética dos híbridos tem que ser levado muito em consideração. Claro, a gente não pode deixar tudo por conta do híbrido, mas a principal forma de controle seria a gente plantar híbridos com uma tolerância genética maior.
Pois bem, então como nós vamos trabalhar para manejar a população de cigarrinhas e não termos esses problemas, né? O principal deles é utilizar híbridos com tolerância genética, né? Esse é um ponto muito importante, principalmente para todas as empresas de sementes que tiveram que tirar híbridos muito importantes do seu portfólio, híbridos que faziam parte aí, de composição de lavouras de produtores do país inteiro, devido à sua sensibilidade ao complexo de enfesamento. Então o melhoramento de plantas hoje das empresas de sementes está muito voltada para avançar produtos, avançar híbridos que têm uma tolerância genética alta a esses patógenos, tá? Eliminar plantas tigueras, que é o grande problema da ponte verde. Então, em áreas onde se tem milho sobre milho, se tem milho safrinha, milho verão, milho na entre-safra, a população de cigarrinha vai ser maior, pois é uma praga que se multiplica somente na cultura do milho. Então se tem muito ainda, se confunde muito ainda a cigarrinha do milho com a cigarrinha das pastagens. São cigarrinhas diferentes, a cigarrinha do milho é a Daubulus maides. E lembrando que a gente pode encontrar a cigarrinha do milho em outras culturas, né? A gente pode encontrar em milheto, em sorgo, em gramíneas de um modo geral. Agora a sua multiplicação, ela se dá somente no milho. Então ela consegue sobreviver em outras culturas, mas a sua multiplicação ela se dá somente no milho. Por isso é importante a gente fazer a quebra desse ciclo aí, eliminando plantas tiguera ou não cultivando milho sobre milho, tá? Fazer o monitoramento das áreas, né, com grande frequência. Tratamento de sementes com neonicotinoides é de suma importância. Quando a gente fala de monitoramento das áreas, se a gente encontrar uma cigarrinha, a gente tem que fazer uma intervenção com inseticida, seja ele químico ou seja ele biológico, né? E o monitoramento ele tem que ser feito nas fases mais iniciais, pois quanto mais jovem a gente conseguir controlar a cigarrinha, não deixando ela infectar nossas plantas, melhor vai ser o nosso resultado. Por exemplo, se ela infectar a planta em V2, a gente vai ter uma carga genética, uma multiplicação desses patógenos dentro da planta muito maior se comparado com ela infectando a planta em V12. Tá? Então, as fases iniciais são de suma importância para a gente ter o devido sucesso no controle da cigarrinha. Tá? Evitar semeaduras tardias, né? Porque a gente já vai vir de uma lavoura já, por exemplo, plantada há 30 dias antes, onde a multiplicação de cigarrinhas já vai estar ocorrendo. As lavouras que foram plantadas mais tarde receberão um volume maior de cigarrinhas, e quanto maior o volume de cigarrinhas, principalmente contaminadas, maior vai ser o dano que ela pode causar. Tá? Evitar semeaduras escalonadas, que seria basicamente isso também, fazer uma semeadura hoje, fazer uma outra semeadura depois de 15 dias, para a gente evitar também, e a gente diversificar os híbridos que a gente está utilizando para evitar aí uma possível quebra de resistência genética da cigarrinha e do milho a determinados híbridos. Pois bem, não tem uma única forma da gente ter sucesso no controle dessa praga. A gente precisa fazer um manejo integrado de pragas para que ela não nos cause grandes prejuízos. Tá? Nós da KWS Sementes estamos à disposição para ajudar você, produtor e técnico, no controle desse patógeno. Obrigado.